Isaías. Ishaial. Capítulo 22. Proclamação contra o Vale da Visão. O que aconteceu com você, que todo o seu povo subiu aos terraços? Você estava em alvoroço, era uma cidade agitada, cheia de euforia. Seus mortos não foram mortos pela espada nem morreram em batalha. Todos os seus líderes opressivos fugiram juntos. Foram capturados sem necessidade de um arco. Todos os que foram encontrados foram capturados, embora tivessem fugido para longe. É por isso que eu disse: desviem seus olhos de mim, vou chorar amargamente. Não insistam em me consolar pela destruição da filha do meu povo. Pois é um dia de confusão, de derrota e de pânico, da parte do soberano rei, e ao dos exércitos, no Vale da Visão. Há uma demolição da muralha e um grito ao monte. Elão pega aljava e vem com homens em carros de guerra e cavalos, e Kir tira a cobertura do escudo. Seus melhores vales ficarão cheios de carros de guerra, os cavalos se colocarão em posição junto ao portão e a proteção de Alda será removida. Naquele dia você olhará para o depósito de armas da casa da floresta, e vocês verão as muitas brechas da cidade de Davi. E apanharão as águas do reservatório inferior. Vocês contarão as casas de El-Shalaim e demolirão as casas para reforçar a muralha. E vocês farão um tanque entre as duas muralhas para as águas do reservatório antigo, mas não olharão para o grandioso que fez essas coisas, e não verão aquele que as formou há muito tempo. Naquele dia, o soberano rei, Ial dos exércitos, fará uma convocação para choro e lamento, para raspar a cabeça e vestir-se com pano de saco. Mas, em vez disso, há comemoração e alegria, matança de bois e abate de ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então Ial dos exércitos me revelou o seguinte: esse erro não será expiado em seu favor, até que vocês morram. Diz o soberano rei, Ial dos exércitos. Vá a esse administrador, Sebna, que é encarregado da casa, e diga-lhe: o que você tem aqui, e que parente tem aqui, para você escavar uma sepultura para si? Ele está escavando sua sepultura num lugar alto, está talhando para si um túmulo num rochedo. Veja! Ial vai lançá-lo para baixo com força. Ele o agarrará e certamente o enrolará bem apertado e o lançará como uma bola em direção a uma terra espaçosa. Ali você morrerá, e ali ficarão os seus carros suntuosos, uma desonra para a casa do seu amo. Vou tirá-lo do seu posto e removê-lo do seu cargo. Naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Uquias, e vou vesti-lo com a túnica que pertence a você, e amarrar firmemente nele a faixa que você usa, e entregarei nas mãos dele a autoridade que você tem. E ele será um pai para os habitantes de El-Shalaim e para a casa de Alda. E vou pôr a chave da casa de Davi sobre o ombro dele. Ele vai abrir e ninguém vai fechar, ele vai fechar e ninguém vai abrir. Vou fixá-lo como um prego num lugar firme, e ele se tornará como um trono de honra para a casa de seu pai. E pendurarão nele toda a honra da casa de seu pai, e os filhos e os descendentes, todos os vasos pequenos, as tigelas e todos os jarros grandes. Naquele dia, diz Ial dos exércitos, o prego que está fixo num lugar firme será removido, será cortado e cairá, e a carga que ele sustentava cairá e se despedaçará. Pois o próprio Ial falou isso. Isaías. Ishaial. Capítulo 23. Proclamação contra Tiro. Lamentem, navios de Tarsis. Pois o porto foi destruído, não é possível entrar nele. Isso lhes foi revelado na terra de Quitim. Fiquem sem palavras, ó habitantes do litoral. Os mercadores de Sidom, que cruzam o mar, a enriqueceram. O cereal de Sior e a colheita do Nilo, a renda dela, iam sobre muitas águas e traziam lucro das nações. Envergonhem-se, ó Sidom, fortaleza do mar, porque o mar disse o seguinte: não tive dores de parto nem dei à luz, não criei filhos nem eduquei filhas. Assim como aconteceu quando ouviram a notícia a respeito do Egito, as pessoas ficarão aflitas com a notícia sobre Tiro. Atravessem o mar e vão para Tarsis, lamentem, ó habitantes do litoral. É esta sua cidade que estava cheia de alegria desde o passado remoto, desde os tempos antigos? Seus pés a levavam a terras distantes, para ali se estabelecer.
Quem determinou isso contra Tiro, aquela que distribuía coroas, cujos mercadores eram príncipes, cujos comerciantes eram honrados em toda a terra? O próprio Ial dos exércitos determinou isso, para profanar o orgulho que ela tinha por causa de toda a sua beleza, para humilhar todos os que eram honrados em toda a terra. Atravesse a sua terra como o rio Nilo, ó filha de Tarsis. Não há mais estaleiro. Ele estendeu a mão sobre o mar, fez tremer reinos. Ial ordenou que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. E ele diz: Você não se alegrará mais, ó oprimida filha virgem de Sidom. Levante-se, atravesse o mar e vá para Quitim. Nem ali você terá descanso. Vejam, a terra dos caldeus. Foi esse povo, não a Assíria, que a transformou num lugar para os animais do deserto. Eles ergueram torres de cerco, esvaziaram suas torres fortificadas e a reduziram a ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, pois a sua fortaleza foi destruída. Naquele dia Tiro ficará esquecida por 70 anos, o tempo de vida de um só rei. Ao fim de 70 anos acontecerá a Tiro assim como na canção de uma prostituta. Pegue uma harpa, dê voltas pela cidade, ó prostituta esquecida. Toque bem a sua harpa, cante muitas canções, para que se lembrem de você. Ao fim de 70 anos Ial voltará a sua atenção para Tiro, e ela voltará à sua atividade, prostituindo-se com todos os reinos do mundo que há na face da terra. Mas seu lucro e sua renda se tornarão algo sagrado para Ial. Não serão acumulados, nem serão guardados, porque a sua renda irá para os que moram diante de Ial, para que comam até ficarem satisfeitos, e para que se vistam com roupas elegantes. Isaías. Ishaial. Capítulo 24. Vejam! Ial vai esvaziar esta terra e devastá-la, ele vai virá-la de cabeça para baixo e espalhar os seus habitantes. A mesma coisa acontecerá com todos, o povo e o sacerdote, o servo e o seu amo, a serva e a sua ama, o comprador e o vendedor, quem empresta e quem toma emprestado, o credor e o devedor. Esta terra será completamente esvaziada, será completamente saqueada, pois foi Ial quem falou essa palavra. A terra está de luto, está definhando. O solo produtivo murcha, está desaparecendo. As pessoas de destaque desta terra definham. A terra ficou impura por causa de seus habitantes, pois deixaram de lado as leis, mudaram os decretos e violaram o pacto permanente. É por isso que a maldição devora esta terra, e os que habitam nela são considerados culpados. É por isso que diminuíram os habitantes dela, e restam pouquíssimos homens. O vinho novo está de luto, a videira murcha, e todos os que estavam com o coração alegre estão gemendo. O som alegre dos pandeiros cessou, o barulho dos que viviam festejando acabou, o som alegre da harpa cessou. Já não há canções quando bebem vinho, e a bebida alcoólica tem gosto amargo para os que a bebem. A cidade abandonada está arrasada, todas as casas estão fechadas, para que ninguém possa entrar nelas. Eles clamam por vinho nas ruas. Acabou toda a alegria, desapareceu a exultação desta terra. A cidade está em ruínas, o portão foi reduzido a um monte de destroços. Pois assim acontecerá nesta terra, entre os povos, será como a oliveira depois de ser batida e como a respiga no fim da colheita das uvas. Eles erguerão a voz, gritarão de alegria. Desde o mar proclamarão a honra de Ial. É por isso que honraram a Ial na região da luz, nas ilhas do mar, louvaram o nome de Ial, o Criador de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cânticos. Honra para o justo. Mas eu digo: estou definhando. Ai de mim! Os traiçoeiros agiram traiçoeiramente. Com traição é que os traiçoeiros agiram traiçoeiramente. Pavor, covas e armadilhas o aguardam, ó habitante desta terra. Quem fugir do som que causa pavor cairá na cova, e quem sair da cova será apanhado pela armadilha. Pois as comportas no alto se abrirão, e os alicerces da terra tremerão. Esta terra se rompeu, ela foi sacudida e se contorce violentamente. Esta terra cambaleia como um bêbado, e balança para lá e para cá como uma cabana ao vento. Sua transgressão pesa sobre ela, e ela cairá, para não se levantar mais. Naquele dia Ial voltará a sua atenção para o exército do alto, acima, e para os reis da terra, na terra.
E eles serão ajuntados como prisioneiros numa masmorra, e serão presos no calabouço. Depois de muitos dias se dará atenção a eles. A lua cheia ficará acanhada, e o sol brilhante ficará envergonhado, pois Yahvé dos exércitos tornou-se rei no monte Sião em Yal-Shalaim. Tornou-se honroso diante dos anciãos do seu povo. Isaías. Ishaial. Capítulo 25. Ó Yahvé, tu és o meu Criador. Eu te exalto, louvo o teu nome, pois fizeste coisas maravilhosas, coisas que eram do teu propósito desde os tempos antigos, com fidelidade e fidedignidade. Pois transformaste uma cidade num monte de pedras, uma cidade fortificada, numa ruína. A fortaleza dos estrangeiros não é mais uma cidade, nunca mais será reconstruída. Por isso um povo forte te louvará, a cidade das nações tirânicas te temerá. Pois tu te tornaste uma fortaleza para o de condição humilde, uma fortaleza para o pobre na sua aflição, um refúgio contra o temporal e uma sombra contra o calor. Quando o sopro dos tiranos é como o temporal contra o muro, como o calor numa terra árida, tu silencias o barulho dos estranhos. Como o calor que é amenizado pela sombra de uma nuvem, assim a canção dos tiranos é silenciada. Neste monte, Yahvé dos exércitos fará para todos os povos um banquete de pratos excelentes, um banquete de vinhos finos, de pratos excelentes, cheios de tutano, de vinhos finos, filtrados. Neste monte ele eliminará o véu que envolve todos os povos, a cobertura que está sobre todas as nações. Ele acabará com a morte para sempre, e o soberano rei Yahvé enxugará as lágrimas de todo o rosto. Ele tirará de toda a terra a humilhação de seu povo, pois o próprio Yahvé falou isso. Naquele dia se dirá: Vejam, este é o nosso Criador. Pusemos nossa esperança nele e ele nos salvará. Este é Yahvé. Pusemos nossa esperança nele. Vamos exultar e nos alegrar na sua salvação. Pois a mão de Yahvé repousará sobre este monte, e Moabe será pisoteado no seu lugar como palha pisoteada num monte de estrume. Ele baterá nele com as mãos, assim como o nadador bate as mãos para nadar, e rebaixará a sua arrogância com os movimentos hábeis das suas mãos. E ele destruirá a cidade fortificada, com as suas altas muralhas de proteção, ele a derrubará por terra, rente ao chão. Isaías. Ishaial. Capítulo 26. Naquele dia se cantará o seguinte cântico na terra de Ialda. Temos uma cidade forte. Ele estabelece a salvação como suas muralhas e escarpas. Abram os portões, para que entre a nação justa. Uma nação que mantém uma conduta fiel. Protegerás os que confiam plenamente em ti. Tu lhes darás contínua harmonia, porque é em ti que eles confiam. Confiem em Yahvé para sempre, pois Yahvé é a rocha eterna. Pois ele humilhou os que moravam nas alturas, na cidade elevada. Ele a rebaixa até a terra, ele a lança no pó. Ela será pisada pelos pés dos pobres, pelos passos dos de condição humilde. O caminho do justo é reto. Visto que tu és reto, tornarás plano o caminho do justo. Ao seguirmos o caminho da tua justiça, Yahvé, nossa esperança está em ti. Ansiamos pelo teu nome e pela tua lembrança. À noite, busco-te de todo o meu coração, sim, meu espírito continua a te procurar, pois, quando julgas a terra, os seus habitantes aprendem a justiça. Mesmo que se mostre favor a quem é mau, ele não aprenderá a justiça. Mesmo na terra da retidão ele fará o que é mau, e não verá o esplendor de Yahvé. Ó Yahvé, tua mão está levantada, mas eles não a veem. Eles verão o teu zelo pelo teu povo, e serão envergonhados. Sim, o fogo reservado para os teus adversários os consumirá. Ó Yahvé, tu nos darás harmonia, porque és tu quem realizas tudo o que fazemos. Ó Yahvé, nosso Criador, outros reis além de ti governaram sobre nós, mas louvamos somente o teu nome. Eles estão mortos, não viverão. Impotentes da morte, não se levantarão. Pois voltaste a tua atenção para eles, a fim de os exterminares e apagares qualquer lembrança deles. Aumentaste a nação, ó Yahvé, tu te exaltaste. Estendeste amplamente todos os limites desta terra. Ó Yahvé, durante a aflição, recorreram a ti. Derramaram sua oração num sussurro quando tu os disciplinaste.
Como uma mulher grávida que sente dores de parto e grita de dor quando está para dar à luz, assim é a nossa situação por tua causa, ó Yahweh. Engravidamos, tivemos dores de parto, mas é como se tivéssemos dado à luz o vento. Não trouxemos salvação para esta terra, e não nasce ninguém para habitar nela. Os seus mortos viverão. Os cadáveres do meu povo se levantarão. Acordem e gritem de alegria, vocês que residem no pó. Pois o seu orvalho é como o orvalho da manhã, e a terra deixará que os impotentes na morte voltem a viver. Vá, povo meu, entre nos seus quartos e feche as portas atrás de si. Esconda-se por um instante, até que passe o furor. Pois vejam. Eu, seu Yahweh, estou saindo do meu lugar para ajustar contas com os habitantes desta terra por causa do seu erro, e esta terra exporá seu derramamento de sangue e não mais encobrirá os seus mortos. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia hebraica nos mostra em seu rodapé, no capítulo 22 entre os versículos 20 ao 22, uma clara tipologia do nosso Mashiach através de Eliaquim, que supervisionará todas as 12 tribos na casa de Davi já restaurada. No capítulo 24 versículo 5, os estatutos e a aliança eterna, é mostrado que foram quebrados, segundo a Bíblia hebraica, à luz da cronologia, representa o sétimo dia, que é referido como Shabá, visto que a aliança ou concerto eterno do Mashiach ainda iria acontecer em uns 700 anos no futuro. O versículo 15 claramente nos é mostrado que todos nós devemos aprender a adorar a Yahweh, e também venerar e louvar o seu nome. Inclusive Yahushua em uma das tentações que sofreu junto ao maligno, Lucas capítulo 4 versículo 8 disse: Adorarás somente a Yahweh teu Criador, e só a ele prestarás culto. Que a paz de Yahushua e o amor de Yahweh esteja com todos vocês.